Como manter a constância nos bons hábitos de sono e rotina para ter noites tranquilas de sono? É o tema do nosso Sono e Café de hoje. Então vamos lá conversar, uma conversa rápida aqui, uma live rápida, só pra gente entender um pouquinho mais, né? Como não desistir nesse processo. Porque muitas mães tentam fazer as coisas sozinhas, mas elas não entendem todo o funcionamento biológico do bebê, né, da rotina, como que é importante a gente manter essa virtude da constância, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como fazer isso na prática, como que eu consegui. Eu que sou uma sanguínea, nada constante, com muita dificuldade na constância. Não que eu não seja constante, mas deixa eu arrumar aqui. Eu tive que aprender, né? Eu tive que pelejar ali para me desenvolver na constância, na fortaleza, porque são virtudes. E quando a gente estuda sobre essas virtudes, existem as virtudes teologais, que são as dadas por Deus, como a fé, a esperança, a caridade, e as virtudes cardeais, que são aquelas que são virtudes humanas, que a gente desenvolve, como a fortaleza, a prudência, eu esqueci agora as outras, depois eu lembro. Mas hoje nós vamos falar sobre, deixa eu ver, fortaleza, prudência, justiça, tem mais uma. Fortaleza, prudência, justiça, depois eu lembro. Nosso Sono e Café de hoje. Oi, Larissa, tudo bem? Como que você tá? Tá me ouvindo bem? Preparei aqui uma folhinha, né? Com o resumo do que a gente vai conversar. Então a gente precisa começar entendendo que a constância ela vem da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é uma das que eu acho mais lindas. Eu tô bem também. Aqui tá uma chuva, tá aquele dia chuvoso, sabe? É aquele dia chuvoso bom pra comer doce, comer arroz doce. Pena que eu não tô podendo, né? Tem que focar na minha dieta aqui. Mas tá aquele dia bom pra comer um bolinho de chuva. Aquele dia de chuva mesmo, de primavera, né? Eu tinha esquecido que na primavera era esse tempo mais chuvoso. É um tempo chuvoso. Você tá morando em São Paulo? Bater papo na live. Na primavera fica um tempo chuvoso. Claro que tem os dias ensolarados também, né? Mas agora nesse início, e muito abafado e fechado. Nossa, eu detesto esse clima. Sabe quando abafa, assim, que vai chover, fica aquele céu fechado? Eu não gosto, mas faz parte da vida. Então vamos lá falar sobre a constância. A constância é uma virtude que as mães precisam ter. Ai, que eu queria muito frio, eu gosto de frio, eu não gosto muito frio, né? Mas aqui em Paranavaí é calor, aqui é difícil ser frio. Hoje tá fresco, né? Eu tô até de blusa de manga longa e não tô derretendo, tá fresquinho. Então, gente, constância é uma fortaleza. Quem tem constância vence na vida, sabe por quê? Porque a pessoa que tem constância, ela não desiste. Ela passa pelas lutas, pelas dificuldades, mas ela persevera, né? A constância, ela tá ligada com a perseverança. Então, a pessoa vence pelo cansaço. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu tô até lendo um livro que é... Como que é o nome do livro? O Segredo da Riqueza. Uma coisa assim, O Segredo da Riqueza. Que fala que a pessoa que tem constância, ela nunca fracassa. Porque a pessoa que tem constância, ela uma hora vai conseguir. Porque ela não vai desistir, né? A gente fracassa quando a gente desiste. Mas claro que em alguns pontos na nossa vida é mais inteligente desistir do que continuar, né? Mas no caso da educação dos nossos filhos, é pela constância que a gente vence. É pela perseverança, porque eles aprendem através da repetição. Principalmente bebês e crianças pequenas. Eles aprendem através da repetição. Então, a gente precisa repetir. Por exemplo, desfraude. Desfraude é repetição. Toda hora, se o seu bebezinho, sua criança de 2 anos, já tá pronto. Então, o desfraude, ele é assim. Ele é repetição, até que a criança
aquilo se torna natural para ela, porque ela habitua. Então, a educação de sono, né, o bebê dormir com autonomia, a rotina é a mesma coisa. É uma questão de repetir. Então, tem que ter constância, fazer todo dia. Tem gente que fala, mas é muito chato, tem que fazer todo dia igual. Mas é que para as crianças, né, para a saúde das crianças, esse é o mais saudável. As crianças, elas precisam de previsibilidade. Tem alguma coisa no meu olho que tá irritando. Para elas ficarem calmas. Porque a criança que não sabe o que vai acontecer, ela fica insegura. Por exemplo, ela não sabe que tem o jantar, depois tem o banho, depois tem colocar o pijama e dormir. Ela não sabe que cada dia de um jeito. Por exemplo, vai jantar, vai na casa da avó. Vai jantar, vai na igreja. Vai jantar, vai não sei onde. Então, na cabeça dela, ela vai ficando irritada. Porque não tem essa segurança. E claro que vez ou outra vai sair da rotina, não tem problema. Ontem mesmo aqui foi um dia de sair da rotina. Faz parte, né? Tomar minha água. Então, mas a criança precisa dessa constância. E às vezes as pessoas acabam tendo rotina, mesmo elas achando que não tem rotina. Por exemplo, a pessoa tem a rotina na casa dela de todo dia. A criança janta, depois ela assiste um desenho, depois ela fica brincando, depois ela fica por aí e vai dormir meia-noite. Então, na verdade, ela tem a rotina dela é fazer tudo errado. A rotina dela é viver uma rotina ruim. É uma rotina que fica ali assistindo desenho, tá nem aí. Ninguém coloca ela pra dormir. Isso aí acontece muito quando os pais não sabem que isso é importante, né, pra criança ter que dormir cedo. E aí a criança fala, eu não quero dormir, eu quero brincar. Aí o pai fala, tá bom, não dorme. Então, isso já é pais que não estão educando direito, né? Que não estão estabelecendo regras ali na casa, nem a rotina para ser seguida. Isso acontece, infelizmente. Eu confesso que sou péssima em constância e disciplina, isso me prejudica muito. Eu tenho medo de quando eu tiver filhos. Mas eu também sou assim, Larissa, eu também não sou uma pessoa naturalmente disciplinada e constante, né? Eu começo as coisas e depois para eu continuar tem que lutar muito. Por exemplo, eu já tinha me esquecido que eu marquei essa live aqui todo sábado, 10 horas, do nosso Sony Café, né? Ontem eu tinha me esquecido, quase que hoje eu não faço, porque eu não ia lembrar. Então é uma questão assim, eu me esqueço das coisas. Mas quando a gente tem filho, e a gente entende que aquilo é o melhor pra ele, então a gente tem mais força de vontade, né? De fazer dar certo. Então aqui quando eu comecei a criar rotina, eu fui um dia após o outro, vamos fazer assim, e a criança já entra no automático. Por exemplo, aqui as crianças já sabem que tem que escovar o dente antes de dormir. Então é uma coisa que virou hábito. Então a constância, quando a gente aplica muito, bastante, todo dia, ela vira hábito, né? E aí, por exemplo, a minha filha aqui de 5 anos, ela é bem madura. Então ela fala, mamãe, eu não escovei o dente, eu tenho que escovar. Então ela vai lá e escova. O outro de 7 anos já faz, às vezes não quer escovar o dente, faz aquela birrinha básica, mas ele vai, escova o dente e vai. Depois ele sabe que ele vai deitar na cama e vai dormir. Não tem outra coisa pra fazer, não tem opção, sabe? Não tem opção de, não, eu vou brincar, vou fazer não sei o que. Não, agora é hora de dormir. Então, quando a gente estabelece essas regras e é constante na nossa rotina, dá certo. E não existe não dar certo. Você vai vencer realmente pelo cansaço, de tanto aplicar. Eu até anotei aqui, ó, sobre a virtude da fortaleza. Cadê? Superando o cansaço pelo esforço. Então, quando a gente tem fortaleza, a gente mesmo cansada, a gente vence, porque pelo esforço, a gente se esforça e faz aquilo, né, dar certo, aquilo acontecer, né? Então, assim, o que é a constância? Ela faz parte da fortaleza, que é o quê? Você superar o cansaço, continuar. Tem a ver também com a resiliência, né? Uma pessoa que ela é resiliente, que ela consegue, que ela é forte. Ela passa ali pelas dificuldades, mas ela se mantém forte. Ela tem essa virtude da fortaleza. E aí, o que é constância? Manter a estabilidade nas ações. É aquela mãe que ela vai fazer a educação de sono do bebê e às vezes ela tem que fazer... Ela sabe que o maior exemplo de constância é o ritual de sono. Que é aquilo, todo dia. A criança vai tomar um banho, ou não vai ser o banho antes de dormir, pode ser. Cada família vai montar o seu ritual. Às vezes nem sempre o banho é a melhor opção no ritual. Mas aqui na minha casa eu acabo dando banho nas crianças, banho rapidinho. Põe pijama, vai pra cama. Ai, que sono.
põe pijama, vai pra cama e dorme. Então a gente tem essa constância de fazer todo dia assim. E a maioria das famílias tem essa mesma rotina, né? Famílias que cuidam bem dos filhos. E é um exemplo de constância. As mães que eu atendo na consultoria de sono, muitas vezes os bebês estão sem rotina, os bebês não estão com sono bom, eles acordam toda hora. Então essa mãe, ela tem uma dificuldade em ter constância, porque acaba que cada dia é de um jeito. Um dia o bebê acorda às 9, outro dia acorda às 10, outro dia acorda não sei que horas, no outro dia de manhã, um dia acorda às 8, um dia acorda meio-dia. E eu vivi isso com meu filho Liam. A gente não tinha nenhum tipo de previsibilidade. Com meu primeiro filho, que eu fazia tudo errado, eu não sabia como fazer. E aí, tinha dia que ele acordava às 3 da manhã, tinha dia que ele fazia soneca, tinha dia que não fazia, tinha dia que acordava meia-noite. Era uma completa bagunça a nossa rotina, né? E eu não tinha essa constância, não tinha, e eu achava até bom, eu não gostava de ter a rotina. E eu não sabia que pra ele era muito importante, porque fazia parte do desenvolvimento da saúde da criança. A criança, ela precisa de rotina, de previsibilidade, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso. Isso me conforta, eu estudo muito sobre maternidade e educação infantil, eu amo. Que legal, Lari. Então, quando você for mamãe, você já sabe. A gente vai aprendendo, né? E aplicando, vendo o que funciona melhor para nossa família. Então, a mãe que ela tá fazendo então, esse processo de educação de sono, ela vai ter que ser constante, mesmo que fique bagunçada no início. Ai, Laura, tô fazendo há uma semana, mas tá tudo bagunçado ainda. E é assim mesmo. Logo vai melhorar. E assim, às vezes a gente tem muita pressa. A constância é uma coisa... Pode me contratar. A constância é uma coisa que o resultado vem com o tempo, né? Principalmente na educação dos nossos filhos. Seja qualquer coisa de educação dos filhos. Por exemplo, uma criança que tá vendo muita tela, se comportando muito mal, e você quer tirar as telas dela, você tem que ser constante. Tem que ser constante ali todo dia, naquela regra que você estabeleceu. Tá querendo mudar um mau hábito do seu filho? Você vai ter que ser constante. Pouquinho, todo dia, repetindo, e é assim que as coisas acontecem, com a constância. E aí algumas mães são ansiosas, né? Ou não sabem se tá normal ou não. Por exemplo, uma mãe falou comigo na caixinha de pergunta que o bebê dela tinha 8 meses, ela tinha feito educação de sono, ensinado autonomia, mas ele ainda estava acordando uma vez na madrugada, um bebê de 8 meses, né? E eu falei pra ela, mas já faz 2 meses que seu bebê tem autonomia? Porque às vezes vai um tempinho até que o organismo entenda que ele não precisa mais despertar por causa daquele hábito. E aí ela falou que faz 1 mês e pouquinho. Então, ela continuando naquela constância vai funcionar. E eu lembro até de uma história, de um livro que eu li. O livro do... Esse livro... lembrei o nome do livro, é Quem Pensa Enriquece. Não sei se você já leu. Quem Pensa Enriquece, que aí ele fala um exemplo de um homem, né, que estava cavando para encontrar pedras preciosas, né, fazendo, não sei como chama, escavação, né, mineração, não é mineração, sei lá. Ele estava ali cavando para encontrar as pedras preciosas. E aí ele estava cavando e não encontrava. E aí ele desistiu. Ele falou, não tô achando mais, vou parar aqui. Ele desistiu de continuar a escavação dele. Mesmo ele sabendo que estava ali as pedras preciosas, mas ele desistiu. E aí veio um outro... Aí ele comentou com um cara que tinha desistido. E esse cara que ele comentou, contratou, né, uma escavadora. E foram lá, investiu nisso, todo mundo encontrou as pedras preciosas. Esse cara ficou um bilionário, que ele achou todas aquelas pedras, né, muito caras, aquelas diamantes, tudo. E aí ele não desistiu, faltava 1 metro para chegar nas pedras, chegou rapidinho nas pedras. E aí aquele cara que desistiu, ele passou a vida inteira dele se lamentando, porque ele desistiu de 1 metro, ele ia chegar nas pedras preciosas. Mas ele desistiu, ele não teve a constância. O outro foi lá e falou, não, vou achar essas pedras. E ai, baguncei, mexi aqui no microfone.
Aí ele fica com som abafado. E aí o outro cara foi e achou as pedras. E aí esse que perdeu, né, que não foi constante, ele aprendeu essa lição de vida. Que ele falou assim, nossa, eu perdi, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nunca mais vou desistir das coisas que eu quero, né, que eu acredito. E aí depois ele conseguiu, né, venceu na vida também, porque levou essa lição, foi empreender de outras formas, mas aí ele teve essa constância de não parar no meio do caminho. Porque é isso que acontece com muitas mães. Muitas mães já fizeram consultoria de sono, já compraram curso, nem fizeram curso, seja porque esqueceu, seja porque não teve prioridade, né? Ou então fez a consultoria de sono, depois diz que não funciona, sendo que não aplicou as coisas, não foi constante, desistiu. E aí deixou de colher os frutos, deixou de chegar nos diamantes, né? Nos diamantes. Que é o quê? Que é os diamantes na educação dos nossos filhos. São bebês que dormem bem a noite toda, crianças que têm segurança emocional, crianças que têm um soninho de qualidade, que não acorda de madrugada, fica chorando, que não tem terror noturno. Crianças que acordam calmas, que brincam, que são felizes, descansadas. Mães que podem descansar, né? Mães que têm um casamento, tempo para o seu casamento. Mães que conseguem ali viver feliz a sua vida em família, sabe? Isso a gente constrói. Então o José tá batendo na minha porta. Isso a gente constrói quando a gente não desiste. Então, gente, a mãe precisa se educar primeiro. Mas como que a gente... José, o que foi? Amor, pega o José aqui. Tá batendo na porta. O José é o que tem 2 anos. Vai fazer 2 anos mês que vem. Então, a gente tem que se educar primeiro nessa virtude da constância. Mas é uma coisa que a gente ganha aplicando. Não é uma mágica. Não é uma coisa, vou estudar aqui e já era. Não, a gente tem que aplicar. É igual aprender a dirigir. Você aprende a dirigir dirigindo. Né? Não é lendo, não é vendo aula, é dirigindo. Então, a gente aprende a ter constância aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E não adianta ficar ansiosa, achar que não tá dando certo, desanimada. A constância exige constância, né? Perseverança, consistência, todo dia um pouquinho. E essa eu acho que é uma das maiores virtudes que a gente tem que ter na nossa vida, né? Assim, pra gente ter bons resultados, que é fortaleza, que é você ser forte diante das dificuldades, você se mantém forte. E isso não significa que você não vai, às vezes, sei lá, ficar triste, abalado, alguma coisa assim, mas você resolve que vai continuar. Então isso é consistência. Igual eu aqui no meu trabalho, no meu Instagram, eu já tô aqui há 4 anos trabalhando aqui no meu Instagram e com perseverança, com consistência. Claro que eu poderia, às vezes, sei lá, tá muito melhor, né? Com muito mais sucesso, mas esse é o nosso tempo, essa é a nossa forma, cada um tem a sua forma, o seu caminho. E é engraçado, tem gente que acha, né, que, por exemplo, sucesso na internet é você ter muitos seguidores, você ter, sei lá, 100 mil seguidores, 50 mil, mas isso não significa muita coisa. Porque seguidor não significa dinheiro, né? Não, o seguidor não paga conta. Então, quando você trabalha na internet, você tem que ter essa noção. Que não necessariamente você ter o sucesso na internet é você ter, no seu trabalho na internet, é você ter seguidores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tudo a gente tem que ter constância e buscar isso. Então, vou falar um pouquinho mais aqui do ritual de sono e da autonomia. Da autonomia, a constância da autonomia, que é a grande dificuldade das mães, pra já encerrar nossa aula de hoje, que hoje eu vou atender uma mãe na consultoria de sono. 2 da tarde, tem que preparar o atendimento dela ainda. Então vai ser um dia assim, bastante um sábado, né? Chuvoso, de bastante trabalho. Então vamos lá, pensando no ritual. Você vai fazer o ritual de sono com o seu bebê, né? O ritual de sono pode ser um momento feliz e tranquilo, mas ele também pode acabar que não seja. Por quê? Pode ser que a sua criança chore, grite, não queira obedecer. Isso é muito natural e às vezes a gente quer que seja tudo redondinho, maravilhoso, mas não vai ser. Muitas crianças choram e gritam porque não quer dormir, não quer obedecer, não quer tomar banho, não quer jantar.
Então, principalmente crianças que têm um temperamento mais forte. E o pai e a mãe têm que ser firme, ter a firmeza e a constância para fazer aquele ritualzinho acontecer. Porque a criança não sabe o que é melhor para ela. Ela não quer tomar banho, mas ela vai tomar banho mesmo chorando. Ela não quer sair do banho, mas ela vai sair do banho porque tem que colocar o pijaminha para dormir. Ela não quer ficar na cama, mas vai ficar porque está na hora de dormir. Então, quando a gente começa a colocar ordem nas coisas, pode ficar assim um pouquinho bagunçado, assim, meio caos, meio caótico. Porque as crianças não querem aquilo porque elas não estão acostumadas, o bebê não está acostumado. E aí o que você vai fazer? Constância, ser firme ali, se isso ainda não está construído na sua casa. Para dormirem cedo, você poder depois cuidar das suas coisas, às vezes fazer uma comida, dormir cedo, descansar. Você vai ter um tempinho, por exemplo, mães que trabalham fora, você vai ter um tempinho de qualidade com seu filho ali antes de fazer todo esse ritual, né? E também durante esse ritual. Então pode ser uma coisa amável, mesmo que os seus filhos fiquem agitados, não queiram. Você não precisa se estressar com isso, perder a paciência, se desestabilizar, não precisa. Você vai com calma e paciência ali, com constância, fazendo dar certo. E no fim, em meia hora, vai estar todo mundo dormindo. Então esse ritual de sono costuma durar mais ou menos 1 hora aqui na minha casa, porque é muita criança também. Então eu dar banho em todo mundo, escovar o dente, passar fio dental, colocar na cama. São 5 crianças que eu tenho que cuidar, mas normalmente a bebezinha já tá dormindo quando eu vou cuidar dos outros, né? Eu cuido sempre primeiro dela, depois dos outros. Então na sua casa, como às vezes é menos crianças, é só um bebê ou 2, é mais rápido para você fazer isso. Às vezes você pode ler uma historinha, fazer oração. E a constância nesse ritual também faz o seu bebê e criança dormir bem. E como a constância na autonomia, né? Na autonomia de sono, vai fazer dormir bem, mas não é uma mágica. Tem mães que acham que é uma mágica, que vai, sei lá, vou contratar uma consultoria e em 10 dias, em 1 semana vai estar dormindo a noite toda. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como está, o que seu bebê traz, né? Como que está a rotina dele, os hábitos dele, o temperamento dele. Tem bebês que são mais flexíveis, outros que são bem rígidos, que não aceitam. Então depende de tudo isso. Então, gente, esse foi o nosso Sony Café de hoje, bem rapidinho. E eu ainda estou com 20% de desconto na consultoria de sono. Eu tenho poucas vagas e você pode participar, aproveitar essa promoção de Black Friday antecipada, tá bom? Pra ajustar aí tudo que você precisa. Console a rotina do seu bebê. Então, a fortaleza e a constância a gente constrói todo dia aplicando isso. E tem que ter um propósito, você tem que fazer assim, anotar as coisas. A gente que às vezes tem um temperamento mais avoado, assim, que a gente esquece das coisas, a gente tem que anotar. Obrigada, querida. Então, assim, a gente vai anotar o que a gente tem que fazer. Por exemplo, se você quer começar a rotina com o seu bebê e não tá conseguindo, você tem que anotar isso. Anotar o horário, nota os horários. Ah, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer isso. Anota a sua rotina de mãe e aplica isso todo dia. Você não pode achar que não tá conseguindo e nem tentou direito, né? Nem anotou, nem tentou aplicar. E aí vai dar certo. Igual eu que tenho essas lives semanais, como eu esqueci de divulgar a de hoje, as próximas eu já vou anotar. Já vou fazer um calendário para esse mês, né? Esse fim, já tá praticamente no fim do mês, né? Para os próximos sábados e deixar anotado para não esquecer e eu conseguir divulgar e me planejar. Então, isso é ser constância. A constância, ela também exige planejamento. Para que você se planeje na rotina com os filhos, a mesma coisa. Muitas mães, às vezes, ficam culpadas porque não conseguem ter um tempo de qualidade com as crianças, não conseguem equilibrar os trabalhos da casa com o cuidado com as crianças. Fica assim, bem chateadas, né? Que não tá conseguindo fazer a coisa acontecer. Você tem que anotar o que você quer fazer acontecer, você pega um papel e anota. Ah, eu quero acordar e fazer oração com as crianças e é caótico assim, não sei o quê. Anota, é uma melhor forma de você fazer aquilo.
eu quero, por exemplo, rezar o terço com as crianças, mas não tô conseguindo. Então você anota e seja constante nesse hábito. Aí você vai conseguir fazer isso acontecer, tá? Então é isso, pessoal. Se você está vendo essa live gravada e quer saber mais sobre a consultoria, vai lá no link da bio, fala comigo que eu vou te explicar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Lari. Fica com Deus.